Falamos sobre as mães, grandes mulheres formam grandes homens. Semana passada nós falamos sobre em deixar um legado, que legado nós estamos deixando para a próxima geração. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje, olhando já para o futuro, olhando para uma fase onde os nossos cabelos já estarão brancos, aqueles que tiverem cabelo ainda, né? Como enfrentar vitoriosamente a velhice? Como enfrentar vitoriosamente a velhice? Eu quero ver dois textos com vocês. O primeiro está no livro de Gênesis, capítulo 24, 1. Abram lá. Primeiro livro da Santa Palavra do Senhor, Gênesis 24, verso de número 1, diz assim: Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Agora um pouquinho mais para frente, mais à frente, livro de Josué, capítulo 13, no verso 1. Livro de Josué, capítulo 13, verso de número 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, mais uma vez, Senhor, fala conosco, de uma forma especial. Senhor, para que possamos entender e compreender, ó Deus, e aplicá-la, Senhor, em nossa vida. O Senhor nos conhece ainda quando estávamos sendo formados, Senhor, no ventre da nossa mãe. O Senhor nos planejou. Senhor, nesta noite, fala com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, Deus, caia em nossos corações. E que o nosso coração seja a terra fértil, que produza 30, 60, 100 por um. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Billy Graham, em seu livro A Caminho de Casa, disse corretamente que a velhice não é para os fracos. A longevidade é uma bênção de Deus, mas precisamos nos preparar para ela. A velhice é um privilégio, mas a sua bagagem é pesada. Mesmo sendo chamado por alguns de idade de ouro, esta fase da vida não é indolor. Muitos colhem na velhice os amargos frutos que plantaram durante a juventude. Outros passam a velhice na solidão, porque jamais investiram em bons relacionamentos, nem mesmo dentro da própria família. A velhice ditosa é resultado de uma semeadura feita ao longo da vida. Como enfrentar vitoriosamente a velhice? Muitos de nós, quando viemos para cá, acredito eu, alguns ainda na idade de 20 e poucos anos, outros vieram quando criança, e o tempo foi passando, e nós enfrentamos várias fases aqui no Japão. Fase onde a nossa idade era a melhor idade para uma procura de emprego, onde as empreiteiras desejavam ter pessoas da nossa idade. Com o passar do tempo, foi caindo, e hoje muitos de nós já não podem mais chegar àquele salário que gostaria de chegar, porque a idade chegou até nós. Nós não temos mais a rapidez que tínhamos quando nós tínhamos 20 e poucos anos. O nosso corpo já não é o mesmo. Os nossos cabelos começaram a embranquecer. A nossa força física, nós vamos falar um pouco disso mais à frente, não é mais a mesma.
Às vezes, com 4, 5 horas de sono, o nosso corpo se recompunha. Ficávamos menos tempos doentes. Mas com o passar do tempo, nós precisamos dormir 6 horas, 7 horas, 8 horas. E como nós vamos enfrentar vitoriosamente essa velhice que se aproxima e ela é implacável e vai chegar a todos? Em primeiro lugar, nós precisamos, pode colocar aí, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que a velhice é um tempo de fraqueza física. A nossa força não vai ser a mesma. Nós não vamos ter mais aquele vigor físico que nós teríamos quando nós éramos jovens. Mas muitos de nós ainda, infelizmente, pensam que nós seremos eternamente jovens. Que isso não vai acontecer comigo e com você. E às vezes, muitas vezes, nós debochamos ou até tratamos mal as pessoas que já estão numa idade e não conseguem fazer o mesmo trabalho que nós fazemos, na mesma velocidade que nós fazemos. Então, queira você ou não, a nossa força física, quando nós entrarmos na velhice, ela não vai ser a mesma. O salmista orou no Salmo 71, 9, dizendo assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampare. Na velhice, não raro, ficamos com os olhos embaraçados, com as pernas bambas, com os braços sem vigor. Fechamos o ciclo da vida, dependendo de cuidado, não conseguimos mais lidar com os desafios da vida, com o mesmo vigor da juventude. Essa é uma palavra que, para nós ainda jovens, que nós temos que pensar, que nós temos que olhar para a vida, para a nossa vida e ver como nós estamos gastando ela. Como nós vivemos hoje, como nós nos alimentamos hoje. Se nós praticamos ou não um exercício físico. Quanto de tempo de sono que nós temos. Quantas horas de trabalho eu e você trabalhamos. Porque a velhice vai chegar, se assim o Senhor nos permitir. E ela vai chegar e ela vai trazer consigo tudo aquilo que eu e você plantamos quando nós éramos jovens. Alguns conseguem chegar lá na frente com vigor. Alguns conseguem chegar aos 72 anos trabalhando ainda, sendo ainda produtivo. Alguns conseguem chegar aos 60 anos ainda dentro de uma fábrica e ainda tem muito pela frente. Mas muitos, infelizmente, já com 60 anos começam a dar várias doenças. Começam a chegar a um tempo onde eles já não conseguem mais fazer as coisas sozinhos. E eles vão agora depender de outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas não têm tempo. Essas pessoas não têm desejo de ajudar. Essas pessoas não querem um idoso em casa. Essas pessoas não querem gastar a sua vida com uma pessoa que já não pode produzir. Ou uma pessoa que não vai trazer mais rendimento para a família. Então eu e você temos que olhar para a nossa vida hoje. E se nós estamos gastando ela de maneira inadequada, de forma errada, nós temos que saber que o nosso vigor físico não vai ser o mesmo. Amém? Segundo, reconhecendo que a velhice é um tempo oportuno para um testemunho. A Bíblia vai nos dizer e vai nos ensinar que as mulheres de idade, elas deveriam dar testemunho para as mais novas. Elas seriam aquelas pessoas que, quando nós olhássemos para os mais velhos, para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, nós tínhamos que olhar naquelas pessoas um caráter
invejável, eu quero ser igual tal pessoa. É um tempo que eu e você podemos deixar um testemunho para trás, para a próxima geração que está chegando, onde a geração olharia para mim e para você dizendo assim, eu quero ter a fé como a minha mãe tinha, como meu avô tinha, como meu pai tem. Onde eu e você gastamos a nossa vida, deixamos nos gastar a nossa vida em prol do reino de Deus. Onde nós não perdemos tempo com outras coisas, correndo atrás do vento, achando que nós seríamos eternamente jovens. Então, temos que reconhecer que o nosso corpo físico ele vai ser frágil. Temos que reconhecer que a velhice é o tempo oportuno. Se as nossas forças físicas vão sendo fragilizadas na velhice, nossa maturidade espiritual vai se enchendo de robustez. O salmista clamou a Deus e pediu, não me desampare, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, que é os cabelos velhos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as virtudes do seu poder. Eu falei disso um pouquinho semana passada. Nós estamos numa corrida de revezamento, onde eu estou passando o bastão para a próxima geração. E eu tenho que passar corretamente o bastão da minha fé. Eu tenho que passar corretamente o bastão do meu caráter de homem de Deus, do caráter da mulher de Deus. Eu tenho que passar corretamente o amor que eu tenho a Deus, a fé que eu tenho a Deus para a próxima geração. Se eu errar nesse momento, toda a próxima geração vai se perder. A palavra de Deus sempre vai relatar isso. O povo, quando se colocava em obedecer a Deus, e a Bíblia vai dizer que por 40 anos teve paz. Por quê? Porque nessa geração, desses 40 anos, teve homens e mulheres que buscavam a Deus, que obedeciam a palavra de Deus, que faziam a vontade de Deus. Então aquela geração, daqueles 40 anos, eram abençoados. Eu já estou próximo dos 50. E quando cheguei aqui há 24 anos atrás, tantas coisas eram diferentes. Muitos eu vi nascer. E hoje, infelizmente, a gente vê com tristeza o que está acontecendo com essa geração que está agora. As leis brasileiras estão mudando. Os tempos estão mudando. Hoje, as leis estão sendo feitas para destruir as famílias, para destruir a fé. Eu vi alguns comentários, pastor Silas Malafaia, Magno Malta, eu não sei o que o nosso ex-presidente Lula disse sobre os evangélicos no Brasil. Mas eu creio que chamou os evangélicos de diabos ou diabólicos, esse povo diabólicos. E eles agora estavam argumentando a respeito de quem era que estava fazendo o papel de diabo no Brasil, quem estava fazendo o papel diabólico no Brasil. Então, estavam rebatendo as palavras do ex-presidente Lula. Mas o que está acontecendo, na verdade? É todo um movimento demoníaco, onde quer nos tirar do foco, onde quer nos tirar da presença de Deus, onde querem arrancar a nossa fé em Deus, onde quer levar o homem a achar que ele pode viver independente de Deus, que ele tem que viver o aqui e agora, que ele tem que aproveitar a vida o máximo possível. E um dos deputados, John Willis, está propondo regulamentar as drogas no Brasil como uma profissão,
Já pensou? Ah, o que seu filho é? Meu filho é traficante, ele vende drogas. Estamos no ramo da droga, estamos vendendo cocaína, heroína, crack, o que você quiser. Nós temos lá, abrimos um micê, abrimos um shopping e você pode ir lá e se drogar à vontade. Aonde essa sociedade está chegando? Aonde as famílias daqui a 50 anos estarão? Se não conhecerem o amor de Deus, se não conhecer a graça de Jesus, se não conhecer o plano maravilhoso de Deus, o que vai acontecer com a sociedade? Hoje, as maiores autoridades do Brasil já aprovaram a legalização da união de pessoas do mesmo sexo. Aprovado pela lei brasileira. O Ministério da Educação já fez um kit chamado Kit Gay, lançando para as escolas, onde as escolas têm que passar aos alunos. Não é informação, é algo levando a prática homossexual, tanto a masculina quanto a feminina. Pago pelo governo, pago com o dinheiro do povo. Onde nós estamos chegando? Onde o governo quer nos tirar o direito e a liberdade de ensinar os nossos filhos. O que eu e você estamos ensinando para esta geração? Se eu não conheço a Deus, se eu não conheço o propósito de Deus para a minha vida, se eu não tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o que vai acontecer? A televisão é um meio de comunicação tão rápido que ela jorra, é um esgoto jorrando dentro da nossa casa. Se eu e você não souber administrar as informações que nós recebemos pela televisão, pela internet, pelos jornais, que famílias nós teremos daqui a 50 anos? Que sociedade nós teremos daqui a 50 anos? E nós temos que pensar hoje. Nós temos que viver hoje. E nós temos que chegar a Deus hoje. E nós temos que conhecer a Deus hoje. Conhecer o propósito de Deus hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Então, quando as pessoas olham para mim, eu estou realmente testemunhando o que Deus fez e o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou um exemplo de fé, eu posso chegar para a outra geração que está se levantando agora e dizer, olha, eu ando com o Senhor durante os meus 25 anos, meus 30 anos, meus 40 anos, e nesses 40 anos, nunca o Senhor me desamparou. Nunca o Senhor permitiu que eu passasse fome. Ele sempre me deu o alimento que eu preciso. Sempre o Senhor me deu vestes, não é o que eu queria, mas o que eu realmente precisava. Muitas vezes nós erramos em pensar que Deus vai dar o que nós desejamos. Não, Deus vai nos dar o que nós precisamos. Diga comigo, Deus nunca vai me dar o que eu desejo, mas Ele sempre vai me dar o que eu preciso. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. E aí vem a confusão. Achamos que Deus vai responder todas as nossas orações. E às vezes nós temos orações egoístas demais. E às vezes nós pedimos só para nós. Esquecemos daqueles que estão em volta de nós. A velhice vai chegar. E como eu estou vivendo a nossa vida, a minha vida, a sua vida, agora?
Esses dois homens que eu li no começo, Abraão, Josué. Josué recebeu uma missão, depois da morte de Moisés. Ele ia levar o povo a possuir a terra prometida. Moisés foi levado por Deus ao monte, viu a terra, mas não entrou na terra, morreu ali. Josué, o seu sucessor, leva o povo, atravessou o Jordão e chegou até o local. E ali ele guerreou, ali ele conquistou, ele teve que passar por Jericó, teve que obedecer a Deus, fazer do jeito de Deus, da forma de Deus. Mas no final da sua vida, ele vai dizer com as suas palavras, era Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrado de dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. O mais triste da nossa vida é quando chegar na velhice e olhar para trás e dizer assim, tantas coisas eu poderia ter feito. E agora eu já não tenho força física. Agora eu já não tenho condições mais. Não tenho mais vigor. Não tenho mais saúde. Então a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: veja como você está vivendo a sua vida. Veja como você está gastando o seu tempo. Veja como você está administrando o dinheiro que Deus tem colocado na sua mão. Veja como você está gastando a sua vida. De que forma? De que maneira? Porque quando chegar aos 70, aos 80 anos, você olhar para trás e dizer assim, eu poderia ter viajado. Eu poderia ser mais longânimo. Poderia ter perdoado mais. Poderia ter relevado algumas coisas. Poderia ser menos exigente comigo mesmo e com as pessoas que estavam do meu lado. Eu poderia amar mais. Mas agora não tem mais jeito. Muitos deles já morreram. Deus está falando para mim e para você. Como você está gastando a sua vida. Próximo. E agora acho que eu fiz uma inversão aqui, quero saber. Reconhecendo na velhice que podemos ser cheios do Espírito Santo. As lembranças são um grande legado da velhice. Mas os velhos não devem viver apenas de memórias. A velhice é tempo de ser cheio do Espírito Santo, de alimentar grandes sonhos. Abraão, com 75 anos, iniciava a mais emocionante jornada da sua vida. Caleb, com 85 anos, tinha um projeto ousado de realizar. Moisés, com 80 anos, liderou seu povo rumo à terra prometida. Mesmo na velhice, podemos produzir muitos frutos. O profeta Joel disse que os velhos, cheios do Espírito Santo, sonharia. Eles olharão para a vida com visão de farol. Subirão no ombro do gigante e verão longe. Por que a Bíblia vai nos dizer que no tempo de Israel, quando se ia fazer um negócio, as pessoas iam lá para a entrada da porta da cidade. E os anciões eram testemunha daquele negócio. E os anciões eram pessoas que eram olhadas para os mais novos, olhavam para os anciões e diziam assim, eu quero ser igual a esse homem. Porque eu vejo neles um exemplo de fé. Eu vejo neles um exemplo de homem, de mulher. E eu sei que eles têm o coração voltado a Deus.
Será que nós podemos, os nossos filhos, os nossos netos, poderão olhar para nós e dizer, o meu avô era um homem cheio do Espírito Santo. É um homem cheio do Espírito Santo. Ele, na idade que ele tem, ele ainda não para. Ele ainda está produtivo no reino de Deus. Ele ainda fala do amor de Deus. Ele ainda vibra com as coisas de Deus. Ele ainda tem projetos em Deus. Ele ainda é um pregador da palavra. Ele não perde tempo. Ele testemunha do que Deus fez na sua vida. Ele conta os milagres que Deus fez na sua vida. Porque ele é um homem, ele é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E ele ainda está vendo no espiritual o que Deus pode fazer. Porque nesse tempo nós não temos filhos pequenos mais. Ou os filhos já estão uma idade boa, ou já casaram, já têm a sua vida. Se Deus der o privilégio de viver juntos ainda na velhice, é o tempo de nós agora, cada vez mais, nos dedicarmos ao Senhor. Ter Ele cada vez mais como prioridade da nossa vida. Quando fala de Caleb, Caleb estava com 40 anos, foi um dos espias da terra. Ele era líder de uma tribo e foi ver a terra. E ele e Josué que voltou com um relatório dizendo, a terra é boa, é do jeito que Deus falou, vamos lá e vamos possuí-la. Mas os 10 olharam para as dificuldades da terra, olharam para os gigantes. Eles olharam para as promessas de Deus. E Moisés disse para ele, onde você foi olhar, eu vou te dar. Com 85 anos ele vai chegar para Josué e falar, Josué, já conquistamos tudo que foi conquistado, já foi dado a terra para todas as tribos. Eu agora quero o que Moisés prometeu para mim. Só que tinha um detalhe. Ele estava com 85 anos e o lugar que ele foi ver estava cheio de pessoas que precisavam ser conquistadas daquela terra. Ele tinha que entrar lá e vencer os inimigos daquela terra para possuir aquela terra. Ele não olhou para a dificuldade. Ele olhou para a promessa que Deus tinha dado para ele. Eu e você estamos olhando para onde? Para as dificuldades ou para as promessas? Quando nós paramos de sonhar, nós morremos. Vou falar de novo. Quando nós paramos de sonhar, nós morremos. Se os seus sonhos acabaram, logo, logo, você vai embora. Por isso que o sonho sempre que tem que estar vivo no meu e no seu coração. As conquistas que Deus tem colocado para mim e para você tem que ser algo vibrante na nossa vida. Tem que ser algo que eu possa olhar e dizer, Deus, eu quero mais. Se o Senhor tem mais, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu não quero ficar satisfeito, eu quero muito mais do Senhor, eu quero muito mais intimidade com o Senhor. Eu quero viver muito mais do que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, eu não vou me estabilizar, eu não vou chegar ao ponto de dizer assim, basta. Eu quero mais, Deus. Eu sei que o Senhor tem mais. Porque muitos que estão com seus 80, 70 anos, ainda existe um garotinho lá dentro. Ainda existem sonhos lá dentro. Agora, quando nós deixamos de sonhar, acabou. Amém, queridos? E para terminarmos, reconhecendo que na velhice Deus nos farta de bens e nos renova as nossas forças. Geralmente, quando nós já estamos numa certa idade, aqueles que trabalharam e guardaram, investiram, já tem um certo bem. Por isso que muitas vezes você vê aí uma pessoa já de idade andando com a BMW conversível, andando de carrão, por quê? Ele trabalhou aquele tempo todo, ele falou, não, agora eu vou comprar o meu. Antes de eu morrer, eu vou viver o meu sonho.
Ou as pessoas vão fazerem viagens agora turísticas e vai conhecer pontos do mundo que ainda não tinha condições, porque até então trabalhou para a faculdade do filho, trabalhou para cumprir alguns propósitos, chegou até onde chegou, acabou, agora sim, eu vou viver. Será que eu e você, quando chegarmos na velhice, nós teremos bens? Nós vamos olhar para Deus e dizer: Deus, renova a minha força, porque eu quero ser usado pelo Senhor até o último dia. Deus, renova a minha força, que eu quero usar os meus bens, Senhor, para gastar tudo no reino com o Senhor. Deus, tudo que o Senhor me deu até agora, eu quero abençoar outras vidas. Eu quero pagar um seminário para um jovem que quer fazer um seminário. Senhor, eu quero, de tudo que o Senhor me deu, eu quero investir no reino. Eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero ser um discipulador de jovens. Eu quero compartilhar a minha história de vida com outras pessoas. Senhor, eu quero preparar essa juventude que está iniciando agora e dizer para eles como é a vida cristã. Para que eles continuem, que eles não desistam no caminho, porque muitas vezes vão acontecer percalços no caminho e as pessoas querem desistir. Mas eu posso olhar e dizer: Deus, o Senhor é fiel comigo em todo momento, o Senhor me ajudou em todo momento, eu agora, Senhor, quero ser usado pelo Senhor para ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Só que, infelizmente, não é isso que nós vemos. Nós vemos pessoas que chegam à velhice e elas estão sozinhas. Por quê? Não plantaram. Não investiram em relacionamentos. E as pessoas não querem estar à volta dessa pessoa. Essas pessoas não querem estar juntos porque investiram errado a sua vida. Gastaram errado a sua vida. Em vez de ser bênção, foram tropeços na vida de outras pessoas. Não entenderam a graça de Deus, não experimentaram o amor de Deus, não viveram o amor de Deus, e aí, quando olham para trás, chegam ao ponto crucial, dizendo: eu fiz tudo errado. E agora não tem mais como arrumar. Não tem mais como me arrepender. Não tem mais como chorar. Não tem mais como dizer: eu errei, a culpa foi minha, eu poderia ter mudado. Quando eu entendo que o Senhor é o meu Deus, como diz o profeta Isaías, Deus faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. O que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que eu e você possamos chegar para Deus e dizer: Deus, eu não tenho mais força física. Deus, eu não sou mais aquele jovem, eu não sou mais aquele menino. Mas diante de tanta dificuldade, diante de tanto horror que essa sociedade está vivendo, Senhor, eu quero ser o instrumento nas tuas mãos. Até o último dia da minha vida. Até o último dia da minha vida. E eu quero morrer. Ou eu, como diz
nosso grande e amado Billy Graham, voltando para o caminho de casa, para nos encontrar com o nosso Senhor. A pergunta nesta noite, para que a gente saia daqui, é: como eu estou gastando a minha vida? Aonde eu estou investindo a minha vida? Porque a velhice chega, e ela está chegando. Os anos estão passando. Como eu tenho vivido a minha vida? Amém, queridos? Fiquem de pé, por favor. Quero chamar o louvor aqui à frente.